Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade às nossas aulas. A gente vai começar agora o capítulo 7, ainda falando um pouco de industrialização, mas hoje nós vamos voltar a nossa atenção para um outro processo que ocorre junto com o processo de industrialização, que é o processo de urbanização. Então a gente vai ver que a industrialização ela vai desencadear o processo de urbanização. E conforme o processo de urbanização vai se expandindo, ele também vai, beneficiar o processo de industrialização. Então, são dois processos que ocorrem paralelamente e que são muito interligados. Beleza? Então, como eu disse, a industrialização e a urbanização são processos que estão interligados, eles acontecem ao mesmo tempo. Um puxa o outro, né? A urbanização é o quê? É o crescimento das cidades, e com o crescimento das cidades, a gente também vai ter um crescimento ou uma maior oferta de transportes, de serviços, né, da infraestrutura urbana. Tudo que a gente usa no meio urbano, a gente está falando dessa expansão da urbanização. Fica aqui uma diferença. Cidade não é sinônimo de urbano. Existem cidades rurais, existem cidades urbanas. Nós vivemos numa cidade urbana, que é São Paulo, né? Mas existem cidades também no meio rural, cidades importantes no meio rural. Então, a gente está falando aqui do conceito de urbanização, não é o conceito de cidade. É o conceito de urbanização, que é essa expansão da infraestrutura, que é esse crescimento da cidade urbana, e aí a maior oferta de serviços como transporte, como saúde, como educação, como saneamento. Tudo bem? Deu para entender, então, o que é a urbanização? É essa expansão da cidade, expansão da infraestrutura urbana. Beleza? O processo de industrialização, ele, como eu disse, existe o espaço urbano, existe o espaço rural. Mas a industrialização, ela não vai ficar só no espaço urbano. Ela também vai alcançar o espaço rural, né? As cidades rurais. Né? A gente tem hoje grandes tecnologias aplicadas na produção no campo, as máquinas de colheita, as máquinas de plantio, as máquinas de processamento dos alimentos. Então, hoje existe um processo também industrial no meio rural. Inclusive, quando a gente fala de agronegócio, por exemplo, a gente está falando desde o plantio, né, da colheita, do transporte, do beneficiamento desse produto numa indústria, na distribuição desse produto até chegar no mercado. Então, o agronegócio é toda uma cadeia produtiva que vai do plantio até chegar no mercado para a gente comprar, tudo bem? Então, existe sim um processo de industrialização chegando no campo, já chegou no campo, na verdade, mas existe esse processo que chegou ao campo e modifica também, né, o campo, vai modificar o meio rural. O espaço rural vai ser modificado por essas novas tecnologias. O uso da máquina, por exemplo, no espaço rural, vai acabar demitindo camponeses, vai acabar demitindo a mão de obra rural, e essas pessoas que moravam no meio rural e não tem mais emprego agora no meio rural, elas vão ficar desempregadas e vão acabar buscando melhores condições na cidade, né? Boa parte delas, outra parte não, mas a maior parte busca essa questão na cidade, essa melhor qualidade de vida na cidade, que é o que a gente chama de êxodo rural. Então, o êxodo rural é essa saída da população do campo indo para cidades por causa, né, da mecanização agora no meio rural. Então, aqui a gente pensa em urbanização, a gente pensa em prédios, em grandes cidades, e aqui a questão do êxodo rural, que é um senhorzinho, né, um trabalhador do campo que está indo para a cidade agora porque ficou desempregado, buscando um salário, buscando um emprego no meio urbano, na cidade. Tudo bem? Dúvidas? Então, o processo de industrialização e urbanização estão interligados. A urbanização é a expansão da cidade, expansão dos serviços, né? A industrialização também chega no campo e isso vai provocar desemprego, que por sua vez vai provocar o êxodo rural, a saída da população do campo para a cidade. Ainda falando de urbanização, né, com mais pessoas no meio urbano, a gente vai ter o quê? Mais atividades no meio urbano, né, como comércio, como serviços, né, escolas, hospitais, que eu disse, saneamento, e também equipamentos culturais. Então, teatros, e outros equipamentos culturais, justamente para atender
né, esse número crescente de população que o meio urbano vem tendo. Né? Aliás, desde 2007, aí, mais da metade da população mundial vive no meio urbano. Né? O Brasil já é uma cidade, um país urbano há muito tempo, desde ali da década de 70, 65, 70, por aí. O Brasil deixa de ter a sua população no meio rural e passa a ter a maior parte da população no meio urbano. A China, por exemplo, que tem 1,4 bilhões de pessoas, né, só passou do meio rural para o meio urbano em 2015, se eu não me engano, 2013. Então, até 2013, a maior parte da população chinesa vivia no meio rural e agora já vive no meio urbano. A China vem se desenvolvendo cada vez mais, só tem que ver agora como está essa economia agora pós-pandemia. Inclusive, estava vendo ontem, por exemplo, que o Japão entrou em recessão, já são dois trimestres aí, então um semestre de economia caindo. O mundo todo vai entrar em recessão, tá, gente, por causa da pandemia. Mas isso é assunto para outra aula. Então, a gente tem a maior parte da população hoje vivendo no meio urbano, e a industrialização, como eu disse, vai transformar o espaço rural, concentrando, então, a população no meio urbano, e assim concentrando as atividades. Que atividades? As atividades econômicas, de comércio de serviços e também as atividades culturais no espaço urbano, no meio urbano. Bem, algumas consequências aí desse processo de urbanização. A urbanização nos países de industrialização antiga. A gente tem dois tipos de urbanização. Uma urbanização que ocorreu nos países de industrialização antiga, na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, né? Porque esses países começaram um processo de industrialização lá no século XVIII, século XIX, então eles tiveram um tempo maior de se urbanizar, e com esse tempo maior de se urbanizar, o processo ele vai ocorrer de forma diferente, ele vai acontecer de forma mais gradual, de forma mais lenta, dando tempo para que os governos, as cidades, planejem as suas cidades, né? Por isso que a Europa, os Estados Unidos e o Japão, né? O Japão também, vão ter cidades, vamos supor assim, vão ter cidades mais planejadas, mais bem preparadas para ofertar os serviços para toda a população. Porque a urbanização deles é antiga. A urbanização deles começou junto com o processo de industrialização, que também é antiga. Tudo bem? Então, a gente tem essa diferença. No contrário, os países em desenvolvimento como o Brasil, eles têm uma urbanização muito recente. O Brasil se urbanizou a partir dos anos 30. A gente não tem nem 100 anos de urbanização no Brasil de fato, né? Enquanto que a Europa, os Estados Unidos, têm aí 3 séculos, 2 séculos e meio. Então, essas nações, Europa, Estados Unidos, Japão, elas vão vivenciar um crescimento das suas áreas industrial, com aumento da população, com aumento do consumo e, consequentemente, com aumento da produção. E como ocorreu de uma forma mais lenta e gradual, em 3, 2 séculos e meio, essa urbanização hoje atinge todo mundo. Essa urbanização consegue ofertar serviços de maior qualidade para essa população. Beleza? Crescimento das cidades na Europa. Então, a Europa tem altas taxas de urbanização, mais de 80%, né, das cidades europeias são urbanizadas. Urbanização quer dizer cidades grandes, né, cidades com oferta de serviços para toda a população. Os países desenvolvidos vão experimentar essa urbanização, como eu disse, lá no início da industrialização, no século XVIII. Então, eles são mais urbanizados. Mas existem sim os outros países desenvolvidos da Europa, por exemplo, que só vão experimentar a urbanização, a industrialização, lá para o século XIX, no comecinho do século XX. Né? Nesses locais, de novo, por causa do desenvolvimento de transportes na Europa, a industrialização ela não vai ficar concentrada numa única cidade, como ocorreu aqui no Brasil. Né? A industrialização no Brasil, no primeiro momento, ela vai se concentrar em São Paulo, porque São Paulo era a capital, né? Não a capital do Brasil, mas era a capital dos negócios, a capital da indústria. Na Europa isso não acontece. Na Europa a industrialização ela vai ser mais ampliada, ela vai ser mais descentralizada. Aqui a gente tem um mapinha de densidade populacional, né? E a densidade populacional assim, alguns milhões de habitantes por quilômetro quadrado. Então a gente tem o mais clarinho, são 60 milhões de habitantes por quilômetro quadrado,
e o azul escuro aqui são 300 milhões de habitantes não, 60 mil habitantes e 300 mil habitantes por quilômetro quadrado, tudo bem? Então a gente tem aqui, ó, as áreas mais escuras, a gente tem poucas áreas mais escuras, né? E a gente tem áreas com um tom de azul médio, um tom de azul mais claro, mais espalhadas. Então o processo de urbanização na Europa, ele foi mais descentralizado. A gente tem sim grandes cidades, como Roma, na Itália, aqui é Milão, na Itália, Londres, né, Berlim, mas existem também outras grandes cidades fora dessas cidades centrais. Então, a gente pode dizer que a urbanização na Europa, ela foi mais descentralizada, com base aqui nesse mapinha. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Não. Tudo bem, Érica? Tá entendendo? Paulo também, Matheus também, Guilherme também. Vamos lá. Ainda sobre o crescimento das cidades europeias, então a gente vai ter esse processo de urbanização que demorou séculos para se desenvolver de forma mais lenta, de forma mais gradual. Parte, embora esse processo tenha acontecido de forma mais lenta e durante muito tempo, parte da população não vai melhorar de vida automaticamente, né? E isso vai provocar lá no século XVIII, ainda no século XIX, muita insatisfação popular. Então as pessoas saem às ruas querendo melhores condições de vida nos centros urbanos, né? Na Europa principalmente. Isso vai fazer com que os estados europeus, com que os países europeus comecem a solucionar esses problemas urbanos com planejamento urbano. E aí a importância da geografia na urbanização, né? O planejamento urbano é uma área muito ligada à geografia. A geografia estuda o planejamento urbano. A geografia vai estudar, por exemplo, os fluxos dos transportes, os fluxos das pessoas, o deslocamento das pessoas, onde tem que ter, por exemplo, mais hospitais, onde tem que ter mais escolas. Isso tudo é relacionado à ciência geográfica, né? Então, o planejamento urbano vai ser implementado na Europa visando a melhoria das condições de vida das pessoas. Melhoria sanitária, construção de espaços públicos e espaços culturais, alargamento de avenidas, alargamento de ruas, justamente para poder propiciar uma cidade melhor para as pessoas. Aqui a gente tem dois exemplos de cidades na Europa que foram completamente planejadas para uma melhor, né, para uma melhor vivência das pessoas no meio urbano. Aqui em cima é Barcelona, e Barcelona, não sei se vocês já foram para Barcelona, eu nunca fui, tá? Barcelona construiu a cidade nesses grandes quarteirões, né? E esses grandes quarteirões, então a gente tem os prédios, o comércio, não sei o quê, e no meio dos quarteirões existem áreas públicas de espaços, né? Praças, como se fossem grandes praças de vivência. Olha que louca essa ideia, olha como é muito avançada relacionando ao Brasil. A gente tem um quarteirão fechadinho, e no meio desse quarteirão a gente vai ter praças públicas para as pessoas poderem conviverem entre si. Então, esse pensamento, esse planejamento urbano é muito avançado, né? Ele foi pensado para as pessoas não terem que sair do seu quadradinho. É claro que elas podem sair, mas elas não precisam sair, porque tem tudo ali no seu quarteirão. Tudo bem? E aqui embaixo a gente tem Paris, né, na França. A gente tem aqui as radiais do Arco do Triunfo, né? Paris é uma cidade que todas essas avenidas aqui vão direto para o Arco do Triunfo. Então, Paris ela é cortada por todas essas grandes avenidas. Em qualquer canto da cidade, você chega no centro da cidade, que é o Arco do Triunfo, aqui na Champs-Élysées, na Praça Champs-Élysées. Então, também é um planejamento urbano voltado ao fluxo de deslocamento das pessoas. É muito fácil se deslocar por Paris por causa desse sistema de radiais. Tudo bem? Então, a Europa ela teve um planejamento urbano muito voltado à melhoria das condições de vida das pessoas no meio urbano. Deu para entender? Tranquilo? Passando mais um pouco, a gente vai ter essa descentralização urbana nas cidades europeias, mas as grandes cidades europeias, elas não concentram um grande número de habitantes. Embora sejam cidades tecnológicas, com oferta de serviços para todo mundo, a maioria das cidades não tem grande concentração de pessoas.
Um exemplo aqui, Londres, que é a cidade mais populosa da Europa. Essa foto aqui é de Londres. Londres tem só 8 milhões de habitantes, enquanto que São Paulo tem 12 milhões e meio de habitantes, né? As cidades na América Latina, elas têm uma tendência a ter mais população do que as cidades da Europa, mesmo que as cidades da Europa tenham mais anos de existência, mas como o processo aqui na América Latina foi muito desordenado, foi muito rápido e também muito recente, isso acabou concentrando maior população nas cidades aqui da América Latina. Isso a gente está falando só de capital, né? São Paulo, capital, tem 12 milhões e meio. Se a gente pegar toda a região metropolitana, vai bater quase 20 milhões de habitantes em toda a região metropolitana de São Paulo. Mas Londres, que é a cidade mais populosa na Europa, só tem 8 milhões de habitantes. A maioria da população na Europa não vive nas grandes cidades, vive nas cidades pequenas e médias. Por quê? Por causa do desenvolvimento dos meios de transporte. Então, quando a gente tem um meio de transporte, os modais de transporte bem desenvolvidos, que alcançam várias regiões do país, a gente tem também uma descentralização, uma desconcentração da população. A maior parte da população da Europa vive em cidades pequenas e médias, tá? E as cidades na Europa, as grandes cidades na Europa, elas são o que a gente chama de cidades globais. As cidades globais são cidades importantes, né, para a economia mundial, são cidades importantes, estão inseridas dentro do capitalismo mundial. Elas têm as sedes dos grupos financeiros, né, sedes dos grandes bancos, elas vão ter as sedes de grandes empresas multinacionais, elas vão ter bolsas de valores importantes para o mundo, né, que movimentam grande quantidade de ações no mundo. Elas vão ter também organismos internacionais, né, ONU, OMC, Parlamento Europeu, etc. Centros de pesquisa importantes e grandes universidades, as maiores universidades do mundo também estão concentradas nessas cidades. Na América Latina tem cidades globais? Sim, existem cidades globais na América Latina. São Paulo é uma cidade global, né? Dentro das cidades globais existem classificações. É claro que São Paulo está uma classificação abaixo das cidades europeias, por exemplo. Mas São Paulo é uma grande cidade global, tá? São Paulo tem sedes de multinacionais, São Paulo tem uma bolsa de valores importantes, São Paulo tem centros de pesquisa importantes e tem grandes universidades. Então São Paulo se encaixa aí como cidade global também. Tranquilo? Para terminar, esse é o último slide, acho. Esse é o último slide. A gente vai falar ainda do crescimento das cidades europeias. Apesar de todo esse desenvolvimento, de todo esse planejamento urbano, a gente vai ter sim alguns desafios nas cidades europeias, na Europa principalmente. Um deles é que existe agora uma baixa taxa de natalidade, ou seja, a população na Europa, né, não tem nascido muitas crianças e, em consequência, a expectativa de vida é muito alta. E se não nasce pessoas e as pessoas vivem mais, quer dizer que daqui a alguns anos não vai ter mão de obra para o mercado de trabalho, né? Vai existir um declínio da população economicamente ativa. Se não tem pessoas nascendo e as pessoas estão vivendo mais, quer dizer que não vai ter jovens adultos aí, e esses jovens adultos vão fazer falta no mercado de trabalho. Tudo bem? Deu para entender população economicamente ativa e esse problema das cidades europeias? Não tem gente nascendo, tem gente vivendo mais. Isso vai ocasionar um problema lá na frente, que não vai ter mão de obra por mercado de trabalho na Europa, né? Então, os governos eles estão tentando contornar esse problema aí, atraindo não, mas fazendo com que as pessoas tenham mais filhos, ou até reformando, né, a reforma trabalhista, por exemplo, para as pessoas mais idosas trabalharem mais, não se aposentarem mais tarde. Né, isso tudo está relacionado à expectativa de vida das pessoas e à baixa taxa de natalidade. Um fator que poderia contribuir para a Europa ter mão de obra são os imigrantes. Né? A Europa já fez isso. Logo depois não, mas na época colonial do Império da Europa, com o imperialismo europeu, as colônias que os países europeus colonizaram levaram muitos imigrantes para os países. E esses imigrantes começaram a trabalhar e foram parte importante da mão de obra europeia no século XVIII, no século XIX, né? Só que hoje os imigrantes que entram na Europa, eles são muito maltratados, né?
A gente tem um problema aí da xenofobia. Xenofobia é esse preconceito contra o outro, contra a cultura do outro, contra a etnia do outro. Esse preconceito muito grande que os imigrantes enfrentam na Europa. A gente tem aí a questão dos imigrantes do Oriente Médio, a gente tem a questão aí do Brexit que aconteceu no Reino Unido. O Reino Unido saiu da União Europeia muito por causa, o Reino Unido não queria abrir as fronteiras para os imigrantes, né? Isso foi um dos motivos aí para a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, assim, poderia ser uma solução, mas acaba não sendo por causa da xenofobia e por causa do preconceito dos europeus contra os imigrantes de outros países. Beleza? E aqui a gente tem um mapinha da população com mais de 80 anos, né, na Europa. Então, por exemplo, ó, a gente tem 1960, 1990 e 2016. 60 o azul, 90 o laranja e 16 o roxinho. Então, no Reino Unido, a gente tinha em 1960 1 milhão de habitantes com 80 anos. Em 90, 2 milhões de habitantes com 90 anos. Em 2016, 3 milhões de habitantes com 90 anos. Pensando que a cidade mais populosa do Reino Unido é Londres, e Londres tem 3 milhões de habitantes, tem 8 milhões de habitantes, 3 milhões tem mais de 30 anos. Então, né, só em Londres, por exemplo, vamos chutar aí, 2 milhões de pessoas em Londres tem mais de 30 anos numa cidade com 8 milhões de pessoas. É uma taxa muito alta de pessoas idosas, né? Na Irlanda, que a Irlanda é um país menor, né, mas mesmo assim a taxa cresceu. Na Bélgica, que também é um país menor, a taxa cresceu bastante, quase o dobro de 90 para 2016. Portugal também, o triplo de 90 para 2016. A Espanha cresceu bastante, né, o dobro, quase o triplo de pessoas mais idosas. A Itália é um país muito idoso, a gente viu agora na pandemia, atingiu muito a Itália, porque a Itália tem muitos idosos, é um país de muitos idosos, né? 4 milhões, 4,05, né, de pessoas com mais de 80 anos. A Grécia também teve um crescimento aí quase 100%. A Alemanha é outro país com muitos idosos. Polônia e Dinamarca. Então a gente tem índices muito altos de pessoas idosas com mais de 80 anos na Europa, e esse é o grande problema aí para os próximos anos na Europa, fazer com que tenha, né, mão de obra para o mercado de trabalho, porque as pessoas estão vivendo mais e também a população não tem, né, feito filhos, não tem uma taxa de natalidade muito alta. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Tranquilo? Então é isso, fechamos a aula aqui. Deixa eu passar aqui, parar de compartilhar. Eu ainda vou colocar hoje uma atividade do Classroom relacionada a essa aulinha, tá? Então ainda hoje vai ter atividade 3 no Classroom novo sobre o capítulo 7, sobre essa primeira aula do capítulo 7. Tranquilo? Terminem, me mandem, quem não mandou, os exercícios da apostila do capítulo 6, que está no Classroom antigo. Eu vou deixar isso aberto hoje ainda. As atividades 1 e 2 já foi, não vou abrir mais. Mas a atividade 3 vou postar ainda hoje, e aí vocês já façam a atividade 3, se possível, ainda hoje, para a gente corrigir semana que vem. Lembrando que eu também vou postar a composição da média, vou postar o trabalho, e aí o trabalho eu explico semana que vem, e também o nosso cronograma de aulas, nosso cronograma de atividades. Tranquilo? Se não tem mais nenhuma dúvida, não tem mais dúvida? Não tem, né? Não, então é isso. Me despeço. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente.